Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite a todos que nos veem, nos assistem para esse Viva Voz mais curtinho, com um resumão pós-folia. Deixa, antes de entrar com os nossos assuntos, fazer a retificação. Claro que o nome do presidente da Febraban é Isaac Sidney, né? E não Disney. Estava escrito errado e eu embarquei e só percebi depois. Que eu estava aqui na linha, eu falei, uai. Você riu também, né? Sabe quando você fala um negócio, você fala assim, eu acho que isso tá errado, mas aí você vai no embalo, bom, enfim. Catei o cavaco, né? O pai dele era um fã, huge fan. Sei lá, né? Fiquei gente, ao vivo é fogo, você tem 3 segundos para pensar, aí depois você vai catando o cavaco na outra nota e fica pensando no que falou errado, mas está feita a correção, gente, claro que não era disso. Quem sabe faz ao vivo. Bom, semana mais curta aqui por causa do carnaval. Vamos falar aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inventou essa manifestação no dia 25. O assunto passou a ser quem vai e quem não vai. Você chegou a escrever, falou que também na CBN que acabou sendo uma cilada para os aliados dele, né? Bolsonaro conseguiu virar o jogo, a imprensa acabou embarcando aí nessa armadilha bem pensada do Bolsonaro? Olha, Carol, é incrível, né? Porque essas táticas da extrema-direita e nos países que têm extrema-esquerda também são semelhantes, acabam enredando todo mundo e a imprensa ainda não sabe direito como escapar dessas armadilhas, porque a gente acaba sendo de alguma maneira pautado quando surge um factoide como esse. É lógico que ele bolou essa manifestação do dia 25 na Avenida Paulista como uma forma de escapar ali do noticiário que estava todo ele focado nas investigações, com detalhes daquela reunião em que ele fala abertamente sobre fazer alguma coisa antes das eleições, com vários ministros também tendo falado, com a prisão de ex-assessores muito próximos. A coisa estava chegando num entorno muito próximo do ex-presidente na semana anterior ao carnaval, né? Até a sexta-feira antes do carnaval teve notícias muito preocupantes para ele e ficou evidente que os próximos desdobramentos poderiam trazê-lo ainda mais para o epicentro dessas investigações. O que ele fez? Aproveitou o carnaval para tentar rearranjar o baralho, né? Dar uma reembaralhada nas cartas, e aí inventou essa manifestação e pegou o seu caderninho e disse que ia anotar quais aliados iriam ou não. E automaticamente a imprensa que estava ali desmobilizada na cobertura, um pouco pelo feriado, etc., entrou na pauta dele, comprou a pauta dele. Todos nós passamos a repercutir quem iria e quem não iria, ligar para as pessoas, o senhor vai, o senhor não vai. Quando você se pega ali fazendo isso no primeiro, segundo, terceiro dia, você fala, opa, tem alguma coisa aqui errada. E eu acho que isso é uma reflexão que todos nós temos de fazer. Nós, analistas de política, nós... Acho que a gente perdeu o contato. Vamos tentar refazer o contato com a Vera Magalhães para ela continuar aqui o comentário, falando aí. Voltei. Opa, voltou. Fala. Nós que estamos aqui. Nós, analistas de política, e aí caiu. A gente que está todo dia noticiando isso, quem vai, quem não vai, né? Fazendo quase um checklist dessa coisa. E é isso, a coisa vai acontecer, provavelmente vai ser grande, pode ser que ocupe 2, que ocupe 3 quarteirões da Avenida Paulista, pode ser que sejam ditas coisas que vão ter reflexo nas investigações, que vão ter reflexo político. Esses apoiadores podem ser instados a discursar durante a manifestação, e aí o que eles disserem vai ter também a sua própria repercussão política. A gente vai seguir nessa pauta por um tempo. Mas é importante que a gente não perca de vista o fio da meada. Essa manifestação só acontece porque o ex-presidente se viu enredado em investigações muito sérias,
com muitas evidências bastante concretas e muito precisas de que ele viu documentos e minutas pedindo um golpe, pedindo a decretação de estado de sítio, que ele não rechaçou de pronto, que ele revisou, que ele pediu alterações, que essas alterações foram feitas por ministros de Estado investidos dos seus cargos, enfim, que houve todo um prosseguimento numa trama que, se fosse levada a cabo até o final, resultaria em alguma tentativa de ou não haver eleições ou de melar o resultado das eleições. E isso é de uma gravidade extrema. Então, o resto é uma tentativa de reação, de buscar constranger o Supremo Tribunal Federal, mostrando um apoio nas ruas que ele de fato tem. Ninguém nunca negou que ele tem. A gente mesmo já analisou isso aqui com o Pablo Hortelado. Ele segue detendo ali o apoio de quase 30% do eleitorado brasileiro, o que é muita coisa, dado o avanço das investigações em múltiplas frentes, mas isso não deve ser confundido com uma licença para que as investigações parem, para que elas não prossigam, porque elas são de vital importância, elas estão debruçadas sobre fatos muito graves, inéditos desde a redemocratização, desde que a gente viveu a redemocratização. Ninguém avançou tanto em tentar questionar as instituições como o Bolsonaro avançou, e isso é uma tônica no mundo, e o Brasil está sendo muito, inclusive, vanguardista ali, e mais ali zelando mais pelas instituições do que os próprios Estados Unidos. Então, esse é o assunto que a gente tem que perseguir como imprensa, os novos desdobramentos disso, as consequências políticas. O resto é acessório. É isso. Vera, vamos falar de Ricardo Lewandowski, menos de 15 dias depois de assumir o Ministério da Justiça, ele já pegou essa bomba aí da fuga dos presos do Presídio Federal lá em Mossoró, e, enfim, é uma crise para a qual ele não estava preparado, né? Não estava esperando uma crise desse porte logo no começo da gestão dele no Ministério da Justiça. Será que bateu um arrependimento? Nossa, muita gente com quem eu conversei hoje estava se perguntando isso, Carol, e me perguntando também por que eu escrevi a esse respeito depois de falar no Viva Voz de ontem, na coluna de hoje. As pessoas me procuraram a pretexto da coluna para dizer que sentiram a mesma coisa, que ficaram com a mesma impressão. E você veja, a gente está indo para o fim de semana sem que essa fuga tenha sido solucionada. Isso é muito ruim para ele, né? Porque ele minimizou a fuga, diz que esses presos estariam próximos, que havia muitas pessoas na busca, que vários alertas tinham sido emitidos para as polícias de outros estados e, no entanto, esses líderes de facção criminosa seguem foragidos e talvez articulando alguma coisa com a facção a qual eles pertencem, e isso é perturbador. Isso leva a uma sensação de que o presídio, que era de segurança máxima, e talvez o sistema de presídios federais de segurança máxima, não tenham toda essa inexpugnabilidade, para usar um termo ali caro ao Lewandowski, que caprichou no vernáculo ontem, não sejam tão inexpugnáveis como pareciam. E isso leva a uma dose de preocupação bastante grande, trazendo esse componente do sistema prisional para essa crise da segurança, que já era o principal assunto da pasta. Então, ele vai ter de se embrenhar melhor nesses assuntos para, na próxima entrevista, estar mais seguro de si, sabendo o que está falando. Então, com certeza, esse início de gestão dessa crise não foi bom. O presidente da República está fora, ele volta na semana que vem. Já vamos falar um pouco da pauta política também, que também vai vir carregada, mas o Lula vai ter de se debruçar sobre dois assuntos nos quais ele pessoalmente está muito fora. A crise de segurança certamente é um deles, e a crise da dengue é outra. O presidente não pode ficar tão alheio a um assunto tão importante quanto um surto de dengue que está matando muita gente e que está a cada dia avançando em vários estados do país. Então ele vai ter que se assenhorar desses dois temas também, para além da agenda política. Bom, agora que passou o carnaval e o ano teme em começar,
Semana que vem já vai ser full em Brasília, carga total aí passado o carnaval. E como é que fica a relação do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o executivo? Aquele mau humor que vinha diante do carnaval prossegue? O que essa semana reserva? Carol, eu apurei que na reunião que o Lira teve com o Lula antes de se jogar lá no Carnaval da Bahia, ele deu a entender para o presidente que por ele não prosseguiria, que ele não queria mais briga e que ele não iria esticar mais a corda. Mas ele saiu da reunião falando algo mais ou menos nessa linha, porém dando a entender que a birra com o Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais, prossegue, que ele iria falar com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Só que não dá para ser assim, não vai dar para ser assim por muito tempo. Então, esta semana deverá ser marcada pela entrada mais pessoal do Lula na agenda política. Eu apurei que ele deverá fazer 2 reuniões, uma com os líderes da Câmara e uma com os líderes do Senado. Vai estar com eles separadamente e vai levar os ministros palacianos, inclusive o Padilha, para a reunião. Então, o que ele está querendo mostrar? Olha, não existe isolar esse ministro, ele está nas conversas, ele vai participar. A ideia, pelo que me dizem, não é fazer um recado para o Lira, para que ele sinta que o governo está afrontando ele, não é nada disso. Tanto é que, pelo modelo que está sendo combinado ali, ainda não tem data essas reuniões e nem o quórum completo, mas não está descartada a possibilidade do próprio Lira participar da reunião com os líderes da Câmara e o Rodrigo Pacheco participar dos líderes do Senado. Então, o Lula vai entrar mais pessoalmente e eu acho que tentando desfazer esse mal-estar. O Haddad segue empenhado em salvar uma parte daquela MP, e a parte do PERSE, que é o programa dos eventos, ele está ali ainda imbuído da ideia de acabar com esse programa, apesar da mobilização que tem, abaixo-assinado, caravanas a Brasília a favor da manutenção. Então não mudou muita coisa desde a semana antes do Carnaval. A novidade é que o Lula vai entrar mais pessoalmente. Bom, vamos com música? Ainda rescaldo de Carnaval? Pois é, eu ainda estou ali toda mexida pela minha imersão baiana. Um dos principais acontecimentos do Carnaval baiano é o Baiana System, que lota ali por onde ele passa. É uma presença não tão assídua ali no circuito, eles fazem aparições mais ali no circuito independente, tocaram no Pelourinho e foi impossível de ver, e eles vão estar em São Paulo no fim de semana. Então a gente encerra hoje com o Baiana System, porque o Carnaval teima em continuar, embora você tenha dito que o ano vai começar. E vamos aí com o último single. Hoje eles estão no Rio. Baiana tem shows no Rio. Ah, é? Você vai? No festival, Então, tava cogitando, mas não sei. Olá. Tô entre o cansaço e a animação. Sabe aquele rescaldo de Carnaval, o anjinho, o diabinho? Tô pensando. Eu vou mais de maratona do Oscar, não farei novas incursões no Carnaval, esse ano já deu, mas vamos de Baiana System, assim. Vamos lá. Essa música chama Batuquerê. De criança de colo, não me dão o que eu mereço. Não espere a outra face, nosso orgulho não tem preço. Desde criança de colo, que eu me viro pelo avesso. Não importa. Bom demais. Vera, obrigada, boa noite pra você, até segunda. Até segunda, bom fim de semana, bom Carnaval para quem ainda é de Carnaval, bom descanso para quem tá precisando.